Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Aquele que dá ordem aos anjos, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que cuida daqueles que nele depositam a confiança, assim como também galardoa aqueles que rejeitam. Tudo segundo a conduta de cada um merece, quer sejam boas, quer sejam más. O Senhor nos concede para aqueles que nele permanecem, sempre os planos. Busca, clama a mim anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, e os seus planos são sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum para aqueles que confiam no Senhor, aonde Ele está, sempre afirmar os nossos passos, porque Ele nos conhece através das atitudes. Ele não vê exteriormente como um homem vê. A palavra diz que quando ali vai o profeta Samuel para ungir o rei Davi, quando vendo os seus filhos de Jessé, Abinadab e os demais, vendo exteriormente, o Senhor disse: estes já os reprovei, porque não vejo segundo o homem vê. E perguntando a Jessé se não havia outros filhos, ele disse: tem Davi, que está no campo a pastorear as ovelhas. Aonde a palavra diz que ali o Senhor o ungiu, aonde Saul o perseguia. Mas na verdade, enquanto Saul estava no trono, Davi já estava governando. A palavra diz: tudo que entrava e saía em Israel, sabíamos que era Davi que estava a governar, porque na verdade, quando se é achado alguém em falta na balança do Senhor, ele muda os tempos, as estações, a um rebaixa, a outro promove, aonde tudo é em conformidade com o reino dos céus. Ele destrona reis, os que eram para fazer ser benfeitores ao povo, enquanto na verdade estão como malfeitores. Enquanto deveriam estar em prol de muitos, está em prol de si mesmos, segundo ambições pessoais e egoístas, agem como mancomunados, como ladrões, como daqueles que têm um mau caráter e estão sempre segundo as suas ambições pessoais e egoístas. E o Senhor é aquele que os vomita. A palavra diz: não te indignes quando vês uma província com as leis violadas, sempre tem um que vigia, acima daquele que vigia a outro, e sobre ambos aquele que está acima de todos se opõe aos arrogantes, concede graça aos mansos e humildes de coração, aquele que nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós da minha canga, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim como a palavra diz que os ímpios serão varridos, banidos da face da terra, mas aqueles que seguem segundo justificados por ele, que ele chama de justos, são aqueles que florescem sobre toda a terra. Na sua imparcialidade, assim como permitiu um tempo para que aqueles que se opõem à sua verdade governasse, agora é chegado o tempo daqueles que os vence, não por si, mas através daquele que os vence pelo sopro da sua boca, porque dele não se permite escarnecer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.